Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de ciências. Hoje o nosso assunto é dilatação dos corpos. Quando a temperatura aumenta, é causada uma agitação maior das moléculas e, consequentemente, aumenta a distância entre elas, pois quando as moléculas vibram, mais espaços elas vão ocupar. Pode ocorrer a dilatação em materiais nos estados sólido, líquido e gasoso. Dilatometria é a ciência que estuda as dilatações dos corpos. Por exemplo, quando a água está fervente, ocorre uma dilatação das moléculas e ocorre esse borbulhamento que as moléculas estão se afastando uma da outra e estão ocupando mais espaço na panela. A gente tem essa percepção de que o volume aumenta, dessa água. Caso a temperatura diminui, ocorrerá a operação inversa. Os corpos irão se contrair, que é quando a gente percebe que quando a gente desliga essa água que está fervendo, a gente vê ela como se estivesse baixando, mas não. Como as moléculas não estão em movimento, não estão se afastando, não ocorre esse aumento de volume, então a gente pensa que a quantidade é maior. Mas quando a gente desliga, esse fogo que abaixa essa temperatura, a gente diz os corpos irão se contrair, e a gente pensa que o volume da água vai diminuir, é uma operação inversa. Os líquidos não possuem forma, eles serão moldados de acordo com os recipientes, tá certo? Observe aí, por exemplo, nessas garrafas de água, as garrafas maiores, essas três têm a mesma quantidade, 2 litros, mas cada líquido foi se moldando de acordo com o recipiente, de acordo com a garrafa que ele está contido, tá certo? Se eu pegar esses 2 litros de água e colocar numa vasilha, ele vai se adaptar àquela vasilha, vai ficar de acordo, vai se moldar de acordo com aquela vasilha, tá certo? Sua forma. A dilatação dos líquidos deve ser considerada em relação ao seu volume, que é o espaço que ele vai ocupar. Quando aquecemos um determinado líquido, o recipiente também dilata. De uma forma geral, os líquidos dilatam mais do que o sólido, pois se o recipiente estiver cheio até a borda e for aquecido, certamente ele vai transbordar. Quando a gente enche até a borda uma panela para ferver água, quando ela vai se dilatando, que ela vai entrando em ebulição, vai fervendo, o que acontece? Essa água transborda, tá certo? Agora vamos estudar os 3 tipos de dilatação. A primeira dilatação que nós vamos estudar é a dilatação aparente. A dilatação aparente é o líquido que excede no momento do aquecimento. Observe aí, a imagem da panela normal, quando ela está fria, quando a temperatura está baixa. E quando aumenta a temperatura, que a gente acende o fogo, o que acontece? Como essa panela está quase cheia, o líquido transborda, por causa que suas moléculas estão em movimento, estão se afastando. Os sólidos apresentam a dilatação linear, ocorre em apenas uma das suas dimensões, ou seja, no seu comprimento, que ele se quebra em pedacinhos, tá certo? E não tem como voltar ao seu volume natural, original. A dilatação depende ainda do tipo de material que é feito e da variação da temperatura, tá certo? Na dilatação superficial dos sólidos, 2 dimensões sofrem alterações quando são aquecidas, o comprimento e a largura. É nessa imagem que a gente pode observar dos trilhos do trem. Um exemplo é assim, sempre os trilhos têm que ter esse espacinho um entre o outro. Por quê? Quando ele é aquecido, ele aumenta o seu volume, então esses trilhos encostam. E quando ele está esfriado, esse volume volta ao seu tamanho original e ele diminui e fica esse espacinho. Por isso que tem que ter esses espacinhos assim entre esses trilhos, tá certo? E na dilatação volumétrica, todas as dimensões dos sólidos são alteradas, comprimento, largura e altura. Veja só, observe aí, nesse exemplo, quando essa bola, na primeira, quando ela está esfriada, ela passa por esse buraco, por esse objeto que tem esse buraco para a bola passar por ele. Ela passou normal no primeiro. Mas no segundo, quando a bola é aquecida, a gente não consegue passar ela de volta pelo buraco ou então descê-la normalmente. Por quê? Porque aí o seu volume, o seu comprimento, largura e altura
se excederam, eles aumentaram, então ele não vai conseguir passar. Aí, a partir do momento que a gente tira a vela, que esfria esse objeto, ele volta a passar novamente, ou seja, a temperatura, né, modifica, altera as dimensões, né, de alguns sólidos, tá certo? Pode ser uma dimensão, uma dilatação superficial, que quando só é comprimento e largura, ou uma dilatação volumétrica, que é quando altera comprimento, largura e altura. Você pode observar aí que a tirinha que está pendurando a bola também diminuiu o seu volume, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido sobre a dilatação dos corpos, né? Os 3 tipos de dilatação que nós estudamos: dilatação aparente, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Um beijo e até a próxima aula de ciências.